Oi, boneca! Bem-vinda à nossa terceira aula da oficina do Amigurumi Rápido. Eu sou Patrícia Esteves, do Ateliê 3 Bonecas, e tô aqui para te mostrar que fazer amigurumi não precisa ser difícil nem demorado. A ideia dessa oficina é exatamente essa: te ensinar a fazer o Pinóquio com técnicas simples, rápidas e que você vai usar em qualquer outra peça que fizer depois daqui. Se você chegou até aqui, é porque você já fez a aula 1 e a aula 2 e agora já deve estar aí toda ansiosa para ver o rostinho do seu Pinóquio ganhar vida. E eu tô aqui também super animada para te ensinar a próxima etapa. E ó, segunda-feira é o nosso grande dia, a última aula ao vivo às 20 horas. A gente vai finalizar o Pinóquio juntas, então já deixa tudo separadinho aí e aciona o lembrete no seu celular para você não perder. E segunda também é o dia em que eu abro as matrículas para o curso PNA. Se o seu coração já está pedindo para você dar o próximo passo, evoluir sua técnica e crochetar de um jeito mais rápido e prazeroso, dia 1º de dezembro é o seu dia. No final dessa aula, eu vou te explicar um pouco mais sobre o que é o PNA. E deixa eu te falar uma coisa: se você já percebeu que está crochetando mais rápido, com mais segurança e sem travar nas partes difíceis, isso não é sorte não, viu? É porque quando você segue um método simples, tudo flui. E é exatamente isso que eu quero para você: leveza, rapidez e confiança para fazer qualquer amigurumi. Antes da gente começar a aula de hoje, deixa eu compartilhar com você um depoimento de uma das minhas alunas do PNA, a Delma, que me conheceu lá na nossa segunda edição da oficina do Amigurumi Rápido. Quando ela chegou até mim, estava passando por um momento muito delicado na sua saúde. Mas mesmo assim, boneca, ela decidiu tentar. Se identificou com o meu jeito de ensinar e participou da oficina, mesmo nunca tendo feito um amigurumi na vida. E aos poucos, ponto por ponto, ela foi evoluindo. Quando eu abri a turma 2 do PNA, ela entrou e hoje, já recuperada, ela sempre me disse que o PNA foi uma das coisas que evitou que ela caísse numa depressão. Que fazer amigurumi fez parte do seu processo de cura. Boa tarde, meu nome é Delma, tenho 54 anos e moro na cidade de Caxias do Maranhão. Eu conheci esse curso através dos anúncios do Instagram, Patrícia Esteves. Ela estava fazendo dando um curso gratuito sobre o Snoopy. Naquele momento me chamou a atenção. Eu não conhecia nenhuma técnica do amigurumi, mas eu conheci alguns pontos básicos do crochê, onde ela anunciou que era um padrão muito prático. Eu decidi pegar essa técnica, tentar fazer essa técnica. E através dessa técnica me levantou meu ânimo, levantou a minha autoestima. E eu comecei a trabalhar nessa técnica. Foi o primeiro que a Paty ensinou, que foi o Snoopy. E logo depois eu comecei a confeccionar, mesmo sem saber fazer um ponto. O que vai nos tornando habilitado é a grande prática que ela tem de nos ensinar. Ela tem um curso que é uma praticidade, aonde você pode comprar e pode confiar. Não só financeiramente traz esses benefícios pra gente, mas também, inclusive, nos ajuda mentalmente. Esse curso, ele veio num momento muito difícil da minha vida, aonde eu passei por uma cirurgia de alta complexidade, que foi na minha coluna, na minha medula óssea, e eu estava deprimida, eu chorava, eu não tinha, assim, ânimo. Então, eu botei que eu iria adquirir, mesmo sem conhecimento, porque quando eu vi ela fazendo, me animou. Então, meu esposo também me ajudou nisso. Ele comprou todo o material para confeccionar o Snoopy, e aí eu dei início, aonde eu saí de um momento muito difícil, onde eu me alegro, por ter adquirido esse curso. E eu digo para vocês, após vocês terem presenciado esse testemunho, não desistam. Porque eu estava desistida, eu estava num momento muito difícil. Mas hoje eu vejo que tudo é possível para aquele que crê. Então, agarre as oportunidades, porque a nossa Paty, a Patrícia Esteves, ela vai te ajudar, assim como me ajudou. Muito obrigada, estamos aqui. Esse depoimento mexe muito comigo, porque me lembra do porquê eu faço o que eu faço. Não é só sobre fios e padrões, é sobre transformar dias pesados em dias leves. É sobre te dar segurança para iniciar, inspiração para você continuar e alegria para você não desistir. E se a Delma conseguiu, você também consegue ir muito mais longe do que você imagina. Antes de irmos para nossa aula 3, vamos relembrar rapidinho o que você já viu aqui. Na aula 1, você fez o corpinho do Pinóquio. Na aula 2, fizemos os braços e as pernas com as costuras inovadoras. E hoje, na nossa terceira aula, você vai aprender a fazer a cabeça, o acabamento aqui com todas as expressões dele e também a costura da cabeça articulada, que é vida. Você nunca mais vai sofrer para deixar a cabeça dos seus amigurumis alinhada ao corpo. E não esquece, boneca, o que você está aprendendo aqui não serve só para o Pinóquio. As técnicas dessa aula, do formato da cabeça, as expressões, são detalhes que você vai usar em qualquer outro amigurumi que você fizer daqui pra frente. Então respira fundo, pega sua agulha, pega seus fios e vem comigo. Bora começar a nossa terceira aula. Então vamos lá, boneca. Na aula de hoje, a nossa terceira aula aqui da oficina, vamos confeccionar a cabeça, tá? Todinha aqui, a cabeça do nosso Pinóquio, incluindo a colocação dos olhos, o afundamento dos olhos, as orelhinhas, tá? E o nariz, ok?
Também vamos aprender aqui a como fazer a costura dessa cabeça articulada, tá? Que ela fica costuradinha, ó. Tô puxando aqui, ela não sai e ainda assim ela gira, tá? E aproveitando aqui, eu vou fazer também nessa aula o detalhe aqui das alças, tá? Do short dele aqui, né, o suspensório do short dele, que era para eu ter ensinado na aula de ontem, né, na aula número 2, e eu acabei esquecendo, então eu vou colocar nessa aula aqui, ok? Então vamos aprender a fazer a cabeça com todas as expressões e também aqui a alcinha da roupinha dele. Se você já assistiu a aula 1 e a aula 2, o seu Pinóquio está desse jeito. Na aula 1 você aprendeu a fazer aqui, ó, do joelho até o pescoço, né, que a gente chamou aqui de corpo, e na aula 2, que foi a aula de ontem, você aprendeu aí a fazer os braços e essa parte de baixo aqui das pernas com essa postura articulada, com essa articulação e com essa articulação, né? Foi uma aula bem completinha aí. E agora, como eu falei, vamos fazer a cabeça. A cabeça, você vai usar o fio 7096, tá? Que é o que a gente está usando aqui pro corpo dele, pro tom de pele do corpo dele, certo? Desde o começo, lá desde a aula 1. A sua agulha de 2 milímetros, né? Aqui é a minha, ou a agulha que você estiver usando aí, ok? A mesma agulha que você já estiver usando para o corpo, você continua usando para a cabeça. Aqui, então, ó, vamos começar trabalhando o nosso anel mágico, que você aprendeu lá na aula número 1. Se você não assistiu ainda nem a aula 1, nem a aula 2, para aqui, vai lá assistir e depois você volta. Vamos lá, você que já assistiu, vamos dar continuidade aqui. Vou fazer 6 pontos baixos dentro desse anel mágico aqui, do jeito que você já aprendeu e já viu eu fazendo aí várias vezes aqui nas outras aulas, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fiz. E lembra lá da aula da Cleo? Se você também não fez a aula da Cleo e tá chegando agora aqui no mundo dos amigurumis, é preciso que você assista a aula da Cleo para você entender aqui a próxima etapa mais facilmente, tá bom? Mesmo que você não execute a sua Cleo agora, é importante você parar e ir lá assistir a aula para você entender aqui o processo de abertura dessa cabeça, tá? Agora, se você já faz amigurumi, se você já conhece aqui o meu jeitinho de ensinar, você vai tirar de letra, tá? Então pode ficar tranquilo. Aqui eu fiz 6 pontos baixos dentro do anel mágico, ok? Eu vou explicar aqui um pouco, tá? Resumidamente o que eu expliquei lá na aula da Cleo. Como eu falei, aquela aula foi de aquecimento justamente para você chegar aqui já entendendo algumas coisas para não ficar muito repetitivo as informações aqui. Aqui, então, eu fiz 6 pontos baixos dentro do anel mágico e na minha segunda carreira eu vou fazer aumento em toda a volta. Ou seja, em cada um desses pontinhos, eu faço 2 pontos baixos no mesmo ponto de base, ó. No mesmo ponto eu entro 1, no mesmo ponto eu entro 2. Isso é o aumento. Então, aqui eu vou trabalhar 6 aumentos, certo? Eu tenho 6 pontos, então vou trabalhar 6 aumentos. Então, se eu tô aumentando 6 sobre 6, eu vou ficar com 12, tá? E isso é o que a gente chamou lá na aulinha da Cleo, na aulinha de aquecimento, né? De abrir, tá? O que vai acontecer aqui agora? Para eu não ter que ficar gravando aqui e essa aula não ficar muito longa, não ter que ficar gravando carreira por carreira, eu vou deixar aqui a seguir na tela a receitinha e você vai abrir até a carreira 9 com 7 pontos baixos e um aumento. Uma sequência de 7 pontos baixos e um aumento, repetido por 6 vezes, e vai ficar com 54 pontos. Então aqui, ó, você fez 6 aumentos, certo? Na próxima, você vai fazer um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo e um aumento. E vai repetir 6 vezes. Na outra carreira, na carreira, ó, essa aqui é a 3, na carreira 4, você vai fazer 2 pontos baixos e um aumento. Vai repetir 6 vezes. Na próxima carreira, 3 pontos baixos e um aumento. Vai repetir 6 vezes. Na próxima, 4 pontos baixos e um aumento. Repete 6 vezes. Então, você percebe que vai aumentando, certo? Vai aumentando a quantidade de pontos que você faz antes de chegar no aumento. E ele sempre vai indo de 6 em 6. Então, a primeira carreira, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, até chegar 54. Vai chegar com 54 pontos quando você estiver na carreira 9, tá? Então, você pode ir contando aqui também. Quando você chegar lá na carreira 9 e tiver uma sequência assim, ó, de 7 pontos baixos e um aumento, você vai ter assim, ó, 7 pontos baixos e um aumento, 7 pontos baixos e um aumento, 7 pontos baixos e um aumento, tá? Quando chegar nessa carreira, você para e você volta aqui pra aula. Eu vou colocar aqui a receita, você vai colocar pausa na tela e vai ficar vendo, acompanhando a receita, tá bom? Lendo a receita. Ai, Paty, mas por quê? Porque você não grava logo tudo. É preguiça? Não é preguiça. É pra te ensinar a ler receita, quem não sabe, né? E também para ensinar aí para agilizar, na verdade, o seu tempo. Porque é muito mais rápido quando você pega esse costume de não ter necessariamente que ficar olhando toda hora a receita para poder executar a peça. Quando você já executa, bati o olho na receita, vi ali que tem que abrir, como a Paty fala, você vai lembrar de mim nessa hora,
como a Paty fala, tem que abrir até a carreira 9. Eu percebo que tem uma sequência. Quando você bate o olho na receita, você vai ver que tem uma sequência, tá? Você olha, lê direitinho a receita e vê que tem a sequência. Então, é sempre crescendo de 6 em 6 até tal carreira, marca até qual carreira que é e qual a sequência de aumentos. É 5 pontos baixos de um aumento? É 4 pontos baixos de um aumento? É 10 pontos baixos de um aumento? Você vai marcar essa sequência. E você vai trabalhar aí seguidamente, né, sem precisar parar, sem precisar ficar olhando de novo a receita, ou sem precisar ficar assistindo a aula, ok? Isso é para otimizar também o seu tempo. Que nem aqui agora, ó. Eu vou parar aqui de gravar e vou fazer aqui até. Você aí também vai colocar pausa, vai seguir o que tá escrito na tela aqui a seguir. Faz aí até a carreira, vou repetir, tá? Até a carreira 9, com uma sequência de 7 pontos baixos e um aumento repetido por 6 vezes, ficando com um total de 54 pontos, tá? Na carreira. No final da carreira 9 tem que ter 54 pontos. Ok, boneca? Segue a receita aí da tela e eu já volto aqui com as minhas 9 carreiras feitas e você também. Pronto, boneca. Você aí já abriu, né, o seu trabalho da carreira 1, com 6 pontos baixos dentro do anel mágico, como eu mostrei, até a carreira 9, com uma sequência de 7 pontos baixos e um aumento, ó. Tem 7, um aumento, 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 tá bom? E tem um total aqui de 54 pontos no final dessa carreira 9, ok? Agora a carreira 10, da carreira 10, na verdade, até a 21, vamos contar. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. 12 carreiras, tá? 12 carreiras você vai apenas manter esses 54 pontos aqui. Ou seja, você não vai mais trabalhar aumento em nenhum momento aqui, tá bom? Você só vai manter pontinho sobre pontinho, mantendo os 54 pontos, como eu falei. Aqui, a minha peça, em comparação com o outro que eu fiz, eu tô sentindo que essa cabeça minha vai ficar menor. Porque eu percebo que esse meu fio tá mais fino do que o que eu usei, mesmo que seja a mesma cor, mas o lote é diferente. Então, esse aqui eu sinto que ele tá mais fino do que aquele que eu usei. Então, esse Pinóquio aqui, ó, ele ficou com uma cabecinha maiorzinha, tá? Não ficou feio de jeito nenhum, né? Ficou muito lindo, mas eu tô sentindo que esse aqui vai ficar com uma cabeça menor. E acontece, tá, boneca? Acontece. Então, você aí tem que definir também a tensão do seu ponto, a espessura da sua linha vai também determinar o tamanho, tá bom? Mas é só você seguir aí a receita. Mas aqui eu vou seguir fazendo assim, vamos ver como que vai ficar esse Pinóquio com a cabeça um pouco menor. Porque eu já sei que ele vai ficar com a cabeça um pouco menor. Ai, Paty, mas tem certeza? Não tenho não, boneca. Tô analisando aqui, mas pode ser que não fique, tá bom? Vou dar sequência aqui, ok? Vamos fazer então da carreira 10 até a carreira 21, crescendo aqui, ó. Um total de 12 carreiras, só mantendo esses 54 pontos aqui. Coloca a pausa aí na aula, vai fazendo as suas carreiras, tá bom? Toma uma água, relaxa, curte esse momento, toma um cafezinho, vai tomar um cafezinho, um chazinho aí, e vai fazendo as suas 12 carreiras, que eu vou fazer a minha aqui também e eu já volto. Pronto, boneca, aqui, ó, eu já caminhei as minhas 12 carreiras, fiz da carreira 10 até a carreira 21, mantendo aqui os 54 pontos. Agora aqui a gente vai parar pra colocar os olhinhos, tá? Como que eu gosto de fazer aqui na hora de colocar os olhinhos? Nós terminamos aqui, pega aí o final da sua carreira, ó. Terminei aqui. Eu costumo deixar essa parte, que é o final da carreira, pra trás, e eu vou colocar os olhos aqui, tá? Então, ó, aqui é a parte de trás, eu vou colocar os olhos nessa direção. E outra coisa que eu gosto de fazer também tá vendo que aqui, ó, tem sequências de aumentos? Você consegue identificar aí, ó, aqui tem uma sequência de aumentos, tá vendo? Vai formando uma linhazinha, ó. Tem 6 sequências de aumentos, ó. Consegue visualizar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui pra frente, né? Aqui é a parte de trás, e aqui pra minha frente eu tenho 3 sequências de aumentos. Eu gosto de colocar os olhinhos entre as sequências de aumento, ó. Deixo essa sequência aqui no meio, entre os olhinhos. Eu vou colocar um aqui e um aqui. Eu não gosto de colocar assim, tá? Na direção da sequência. Por quê, Paty? Não sei. Mas eu sempre fiz assim, tá? Eu acho que fica mais alinhado, fica mais redondinho. E a hora que a gente fizer as diminuições aqui também, a diminuição vai ficar mais alinhada também com os olhinhos. Eu sempre fiz assim, sempre deu certo, então vamos seguir aqui. Os olhinhos, eu vou virar assim pra contar, tá? Você vira a sua peça aí também. Os olhinhos são colocados entre as carreiras 18 e 19. Então, eu vou contar desde aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19. Entre essas duas carreiras aqui, ó. 18 e 19. Eu vou vir um pouquinho pra cá. 18 e 19. Eu vou fazer um furinho aqui. Por que que eu vim um pouquinho pra cá? Porque eu falei, né, eu quero a sequência de aumento no meio dos olhos. Então, eu marco um aqui e o outro eu vou marcar aqui. Então, primeiro eu marco um aqui só pra eu não me perder,
tá? Se você precisar, você pode contar de novo, ou você pode contar daqui pra cá agora, porque como você já marcou aqui, ó, a gente fez até a carreira 21. Essa é a 21, 20, 19, 18. Então tá certo, entre as carreiras 18 e 19, tá certinho aqui, tá bom? Pra ter certeza, eu sempre gosto de contar tanto daqui pra cá, quanto daqui pra cá, ok? E agora, eu vou contar 10 pontos pra cá. Mas eu tô vendo aqui, ó, que esse furinho que eu fiz ainda tá muito próximo da sequência de aumentos, porque ele tem 10 pontos de distância. Então, eu vou passar mais uns pontinhos pra cá. Vou passar pra esse pontinho aqui. Tá na mesma direção ainda, tá? Esse aqui, ó, você pode dar uma ajustadinha. E vou reforçar esse aqui. E agora eu vou contar pra essa direção, porque eu marquei aqui. Se você tiver marcado aqui, você conta pra esse lado, tá? Então, vamos contar aqui 10 pontos, tá? De distância. Ó, eu fiz nesse. Vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Depois do 10, eu faço o meu furinho aqui. E vou reforçar o outro. Preste atenção aqui, ó. Tem muita gente que coloca um olhinho, vê lá na receita escrito, coloque os olhos entre as carreiras tal e tal, com 10 pontos de distância. Aí a pessoa vai, coloca o olho aqui, tá? O olho ele vai cobrir alguns pontos, e depois a pessoa conta 10 pontos. Aí esse olho ele vai ficar muito afastado. Tá? Na maioria das receitas, como nas minhas aqui é em todas, tá? Mas das outras artesãs pode variar. Aqui a minha é todas. Mas vou falar na maioria das receitas, né? Quando tá escrito assim, ó, coloque os olhos com uma distância de 10 pontos, são pontos entre um furo e o outro furo, tá? Então, entre esse furo onde vai o primeiro olho, entre o furo do segundo olho, tem que ter 10 pontos, ok? Não é após colocar os olhos, tá bom? Eu vou abrir mais um pouquinho aqui. Se você não tiver uma ferramenta assim, ó, pra abrir, como eu falei, você pode usar a ponta da tesoura fechada, com calma assim, e ir abrindo. Vou colocar aqui o meu primeiro olhinho, ó. Você vai ver que quando a gente coloca, ó, ele cobriu alguns pontos. Então, se a partir daqui, ó, eu fosse contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ia bater aqui, ó. Tá vendo que ele ia ficar muito distante um olho do outro? Então, o ponto de distância, tá escrito na receita, é entre um furo e outro, tá? Não é entre um olho e outro, não. Vou colocar o outro olhinho aqui. Esse olhinho aqui é de 13 milímetros, tá? Mas se você não tiver aí, tiver de 12, de 11, você coloca e testa. Ah, Paty, eu tenho de 14 e tenho o de 12. Qual fica melhor? Você vai colocar um em um buraquinho e o outro olho no outro buraquinho e vai analisar aí se você quer um Pinóquio com um olho maior, se você quer ele com um olhinho menor, tá bom? Fica ao seu critério aí, ok? Eu fiz aqui o meu com de 13, só que essa cabecinha aqui, como eu falei, tá ficando menor do que aquele outro Pinóquio. Então, eu vou manter o olhinho de 13, mas provavelmente vai dar a impressão aqui de que o olho dele é maior do que o do outro. Mas é por conta do tamanho da cabeça que tá ficando menor, por questão do fio, e também pode ser a questão aqui da tensão da minha mão. Aqui agora, ó, o Pinóquio, ele tem os olhinhos azuis, tá vendo? Ele tem aqui um detalhe azul nos olhinhos dele. E a gente vai fazer agora esse bordado com uma linha azul, e só depois de encher a cabeça que a gente vai fazer o bordado com uma linha branca, tá? Vamos fazer então aqui esse detalhe aqui do olhinho dele. Pega aí então 2 pedaços de fio azul, tá? Não precisa ser muito longo, mas também não muito curto. Coloca na sua agulha de tapeceiro. E o que a gente vai fazer aqui é o seguinte, afasta um pouquinho aí o olhinho e você vai furar bem embaixo aqui, ó, bem embaixo do olhinho, bem nessa direção aqui. Pode pegar aqui entre um pontinho, furando no meio do ponto, ó. Ó, tá vendo? Eu furei o meio do ponto, não tem problema. Puxa, não deixa passar tudo. E agora eu vou jogar aqui pra parte de cima, ó. Por cima do olho, tá? Não puxa ainda. Passo por cima e vou jogar aqui pra esse ponto de cima. Tá vendo que ele é um ponto que vai ficar escondido atrás do olho. Por isso a gente puxou o olhinho aqui um pouquinho pra frente. Então coloca aqui, puxa, ó. Eu coloco o dedo aqui, ó, pra ele não passar todo enquanto eu puxo o fio. E agora você vai deixar ele assim, mais folgadinho, tá? Não deixa ele muito, porque senão conforme você for puxando, ele acaba enrolando aqui, desfiando. Ó, deixa ele assim e agora sim você pode encostar o olhinho aqui de volta. Tira os fiozinhos do caminho e pegue aí a sua trava. Aqui eu tô usando a trava curva, tá? Que ela já dá uma leve afundada no olho, assim que você coloca, mas também dá pra usar a trava reta. Só cuidado com a trava reta, porque quando você coloca a trava reta, por ela não apertar tanto quanto a trava curva, quando você for puxar aqui pra ajustar esse detalhe, pode acabar passando direto o fio. Então puxa com cuidado, tá? Até nessa aqui também é capaz de acontecer isso, mas é mais difícil. Ó, vou puxar, vou apertar, né, na verdade. Ó, passei pelas 2 travinhas. Ó, tá vendo que ele já fica um olhinho levemente afundado? Eu gosto muito dessa trava curva. Sempre que você for comprar, se tiver a opção aí de trava curva, use a trava curva. E agora aqui, ó, você pode puxar
Pra ele não desfiar, ó, você percebe que ele tá dando, esse fio amigurumi soft, ele tá nessa direção assim, ó. Ele tá enrolando pra cá. Então, eu vou escolher puxar a parte de cima. Só que antes eu encosto aqui, ó. Eu vou pegar aqui o fio de cima e vou puxar com cuidadinho, ó. Viu? É melhor, na verdade, puxar o fio de cima sempre. Porque o fio de cima, se ele entrar um pouco, não tem problema. Porque aqui, ó, depois a gente vai fazer o bordado, né, do cílio dele. E se você puxar embaixo, essa parte aqui pode acabar entrando e ficar pouco o detalhe. Então, é mais legal aí mesmo você puxar o fio de cima nessa hora, tá? Ó, você vai dar uma seguradinha assim e vai dando uma puxadinha com cuidado, tá? Pra não entrar tudo. Aqui pra mim o meu já tá bom. Agora eu vou amarrar esse fio aqui e cortar o excesso. E você vai fazer a mesma coisa aí do outro lado. Como eu falei, por enquanto, faz somente o detalhe azul. O detalhe branco a gente vai fazer mais pra frente, tá? Quando a gente encher a cabecinha aqui. Ó, eu vou cortar esse fio aqui, rente. Pronto, ó, o olhinho dele ficou assim, essa primeira parte, tá? E aí depois a gente vai fazer aqui o outro bordado, o branco aqui por cima, pra dar aquele detalhe bem legal. Agora você coloca a pausa e aí pode fazer o olhinho, outro olhinho azul como esse, que eu vou fazer o meu aqui também. Pronto, já fiz aqui o meu bordado dos 2 olhinhos, tá? Ficou muito fofinho. E agora a gente vai passar pra dar sequência no fechamento aqui da cabeça, nas carreiras da cabeça, tá? Pega a sua agulha aí novamente e vamos dar continuidade aqui. Nós paramos aqui na carreira 21, mantendo 54 pontos. Agora a gente vai fechar um pouquinho, tá? Vamos fazer a carreira 22 com a sequência de 7 pontos baixos e uma diminuição. Ó, fiz 2, 3, 4, 5, 6, 7 e uma diminuição. Você já aprendeu a fazer a diminuição nas outras aulas, certo? Ó, fiz aqui a minha diminuição e vou repetir essa sequência aqui. 7 pontos baixos e uma diminuição em toda a volta. Do mesmo jeito que a gente abriu até a carreira que tinha uma sequência de 7 pontos baixos e um aumento, a gente começa a diminuir também de uma sequência, né, que tem 7 pontos baixos e uma diminuição. Assim você vai conseguir tanto crescer quanto diminuir de forma alinhada aí. O mesmo tanto que cresceu, ele vai diminuir aqui, tá? Ele vai começar a diminuir do mesmo jeito. Então vamos lá, sequência aqui de 7 pontos baixos e uma diminuição em toda a volta. Nessa aqui, que é a nossa carreira 22. E aí no final dessa carreira a gente fica com 48 pontos baixos, tá, boneca? Coloca a pausa aí na aula, faz a sua carreira, eu vou fazer a minha e já volto. Pronto, boneca, eu já fiz aqui a minha carreira 22, com 7 pontos baixos e uma diminuição em toda a volta, fiquei com 48 pontos. Agora a carreira 23, a gente vai manter esses 48 pontos para crescer, né, para deixar um pouquinho mais comprida aqui essa cabeça, antes da gente fechar de vez, certo? Então faz aí a carreira 23, ponto baixo em toda a volta, sem aumento, sem diminuição, pontinho sobre pontinho, vai ficar aí, manter aí os 48 pontos, tá? Eu vou fazer a minha carreira 23 aqui também e eu já volto. Pronto, fiz aqui a minha carreira 23, mantendo, tá vendo que ela cresceu mais um pouquinho, sem fechar. Agora, a carreira 24, a gente continua aqui as diminuições, tá? Agora a gente vai para uma sequência de 6 pontos baixos e uma diminuição em toda a volta, tá? Também repetido aí por 6 vezes. 6 pontos baixos e uma diminuição. Repete 6 vezes. No final dessa carreira 24, você vai ficar com 42 pontos, tá, boneca? Vamos lá, então. Eu vou fazer aqui a minha carreira 24 com uma sequência de 6 pontos baixos e uma diminuição em toda a volta, e eu já volto. Pronto, boneca, já fiz aqui a minha carreira 24 com uma sequência de 6 pontos baixos e uma diminuição em toda a volta. Tá vendo que ela já agora fechou um pouquinho mais, né? E esse fechamento aqui, eu quero que ele aconteça mais rapidamente agora. Eu não quero que ele vá fazendo muito devagar, senão ele vai ficar com o queixo comprido. Eu quero agora que feche mais rápido. Então, a gente vai fazer uma diminuição a mais aqui. Como que a gente vai fazer isso? Sem perder a sequência. Ao invés da gente fazer aqui agora 5 pontos baixos e uma diminuição, né, que seria a sequência normal aí, vamos fazer uma sequência de 4 pontos baixos e uma diminuição, e vamos repetir 7 vezes ao invés de 6, tá? E aí, de 42 pontos, a gente fica com 35. 42 menos 7, 35. Ainda assim, vai bater certinho aqui no final da carreira a sequência, tá bom? Então, coloca o seu marcadorzinho aí, ó, no primeiro pontinho da carreira e faz uma sequência agora de 4 pontos baixos e uma diminuição, ó. Fiz 4, uma diminuição. E aí, você vai repetir por 7 vezes, como eu falei, ao invés de 6 vezes, tá bom? E no final tem que ter 35 pontos, tá, boneca? Vamos lá. Essa é a nossa carreira 25. Eu vou fazer aqui ela e eu já volto. Pronto, ó. Agora já fechou. Um pouquinho mais rápido aqui, tá vendo? Agora o que eu quero aqui é continuar nessa sequência de 7 em 7, tá bom? Até o final.
até as próximas carreiras, pelo menos. Então, vamos fazer aqui agora 3 pontos baixos e uma diminuição. E vamos repetir aqui por 7 vezes, tá? 1, 2, 3 pontos baixos e uma diminuição. Não precisa se preocupar em colocar enchimento, tá? Ainda. Vamos finalizar a cabeça inteira e só depois a gente coloca o enchimento. Porque vai ficar um buraquinho aqui do pescoço, a gente vai encaixar o pescoço depois, que é suficiente aqui para colocar o enchimento. Então vamos lá. Carreira 26, sequência de 3 pontos baixos e uma diminuição, repete 7 vezes. E aí de 35 pontos que a gente tinha, vamos ficar com 28, tá, boneca? Vamos lá, eu vou finalizar a minha carreira 26 aqui e eu já volto. Pronto, finalizei aqui a minha carreira 26 e agora vamos para a carreira 27, seguindo ainda a sequência de 7 diminuições. Vamos fazer a carreira com 2 pontos baixos e uma diminuição, repetido 7 vezes, tá? E aí de 28 pontos, a gente fica agora com 21. 28 menos 7, 21, ó. Quando estiver chegando aqui nessa parte, onde as diminuições estão muito próximas, tá vendo? Umas das outras, a gente só tem 2 pontinhos aqui entre elas, você deve amassar a sua peça assim. Não se preocupa em deixar ela redondinha. Por isso, a gente não coloca enchimento ainda, tá? Porque a gente quer amassar assim. Dessa forma, você vai conseguir trabalhar os seus pontinhos mais fechadinhos, tá? Sem deixar buraquinhos. E aí, quando você colocar o enchimento, ele vai ficar bem fechadinho, não vai aparecer o enchimento. Principalmente aqui, ó, nessas partes que tem diminuições, ó. Lembra lá? Trabalhe usando o dedinho e foca aí em usar só a ponta da agulha, não usa a agulha inteira, ó. Foca aqui só na pontinha e vai fazendo os pontinhos bem fechados, tá? E pode ir amassando a cabeça assim, ó, como eu falei, conforme você for virando, você vai amassando para os pontinhos ficarem assim, ó, próximos uns dos outros, para você conseguir trabalhar os pontinhos bem apertadinhos, tá, boneca? Vamos lá, vou finalizar aqui essa minha carreira 27, com 2 pontos baixos e uma diminuição, ficando com 21 pontos, e a gente já volta aqui. Pronto, finalizei. E agora aqui, ó, a gente não vai mais fazer a sequência com 7 diminuições, porque se eu fizer 7 diminuições aqui, eu vou ficar com 14 pontos, né? 21 menos 7 vai dar 14. E se eu ficar com 14, vai ficar um espaço muito pequeno para depois entrar aqui a cabeça, olha, tá vendo, ó? Ele já entra nesse espaço aqui, então a gente tem que diminuir só mais um pouquinho aqui, ó. Tá vendo que ainda tá folgadinho, né? A gente vai diminuir só um pouquinho antes de fazer o pescoço interno. A gente vai subir outro pescoço aqui para jogar lá para dentro depois, tá? Daqui a pouquinho você vai ver. Então, essa carreira aqui, eu não quero diminuir 7 pontos. Eu quero diminuir apenas 3. Se eu tenho 21, eu vou fazer, então, a sequência de 5 pontos baixos e uma diminuição e vou diminuir 3 vezes. Por quê? 5 pontos baixos mais uma diminuição, eu vou estar usando 7 pontos, correto? 5 pontos baixos e mais 2 pontinhos para diminuição. Então, eu vou estar usando 7 pontos. Se aqui eu tenho 21 pontos, eu tenho 7 vezes 3, certo? Então, eu preciso, se eu quero diminuir 3 pontos, é só eu fazer essa sequência 3 vezes. Entendeu, boneca? Então, faz aí, ó, 5 pontos baixos, 3, 4, 5 pontos baixos e uma diminuição. Não coloque enchimento ainda, tá? E trabalhe as diminuições com calma, com paciência. Cada pontinho tem que ser feito com paciência. Conforme você for avançando na sua técnica, isso aqui vai se tornando mais ágil, tá? Vai se tornando mais ágil, você consegue fazer mais rapidamente, sem perder a qualidade. Mas é sempre bom nesses detalhes, assim, de acabamento, né? Porque aqui a gente tá já envolvendo o acabamento final da peça. Então, é sempre importante fazer mesmo com cuidado, com paciência, com calma, tá? Então, ó, 5 pontos baixos e uma diminuição, repetido 3 vezes. Ó, tô chegando na minha última sequência aqui. 4, 5 e uma diminuição. Eu repeti 3 vezes aqui essa sequência. 5 pontos baixos e uma diminuição. Agora, eu vou fazer as carreiras 29, 30, 31, 32, 33, 34. 6 carreiras, mantendo esses 18 pontos que temos aqui, tá? Tínhamos 21, tiramos 3, ficamos com 18. Vou fazer 6 carreiras mantendo. Não precisa colocar enchimento ainda, tá? Vai fazendo aí, vai virando a sua peça e faz aí um total de 6 carreirinhas. Como eu falei, é um pescocinho que vai crescer aqui, mas a gente vai jogar lá pra dentro da cabeça depois, para ser o chamado aí pescoço interno, tá? Para formar uma barreira ali, não deixar o enchimento sair conforme você for colocar o pescoço, né? O pescoço que tá ali no corpo, aqui dentro. Então vamos lá, eu vou fazer aqui as minhas 6 carreiras, tá? Mantendo esses 18 pontos. Coloca a pausa aí na aula e faz também as suas 6 carreiras, tá? Da 29 até a 34. E já a gente volta aqui. Pronto, boneca, finalizei aqui até a carreira 34, ó. Fiz 6 carreiras, mantendo os 18 pontos. No último pontinho aqui, ó, após o último pontinho, você vai fazer um ponto baixíssimo, tá? Pra prender aqui.
e vai cortar esse fio, não precisa deixar longo, tá? Ó, a gente fez ponto baixíssimo aqui mesmo, só pra dar um arremate. E esse aqui é o pescoço interno, que eu falei que a gente vai jogar lá pra dentro da cabeça, tá? Agora chegou a parte mais divertida aí, que é encher essa cabeça aqui pra gente dar formato, tá? Lembra lá da aulinha número 1 que eu falei, né? Que eu uso aqui a tesoura como a minha ferramenta de encher. E você vai usar a sua aí também. E o movimento que você vai fazer aqui é o seguinte, olha. Primeiro, você vai pegar o seu enchimento e vai colocar na direção do topo, preenchendo todo o topo, tá? Pega a sua ferramenta aí e vai preenchendo todo o topo aqui da cabeça do seu Pinóquio. Depois, você vai enchendo ao redor e vai fazendo esse movimento. Lembra de ir sentindo aqui com a sua mão, tá? E você vai pegando o enchimento e vai fazendo esse movimento aqui conforme gira, tá? Você vai girando, ó, aqui por dentro, ó. Você vai fazendo esse movimento, ó. Esse movimento assim de ondinha, mas dentro, com o enchimento. Pega o enchimento e vai colocando aqui, tá? Eu vou gravar essa parte aqui, mas vou deixar acelerada para a aula não ficar muito longa. E você vai ver os movimentos aí que eu vou fazendo. E você vai fazendo o seu movimento aí também, tá? Vai preenchendo bem. Lembra de preencher aqui, ó, no meio dos olhos, tá? Para não ficar murcho. E preenche bastante aqui também. Depois a gente vai fazer um furo aqui no meio para jogar esse pescoço aqui lá para dentro. Mas aí eu volto aqui para mostrar como que faz, tá? Vamos lá, vamos preencher aqui essa peça. Lembra sempre de, ó, não tentar colocar todo o enchimento de uma vez. Eu coloco esse tanto aqui, ó, mas eu vou pegando da ponta, aqui próximo do pescoço, né, pra próximo da minha peça, e vou jogando aos poucos lá pra dentro, tá? Não tenta colocar muito enchimento de uma vez, senão ele vai embolotar aqui dentro, ao invés de preencher, tá bom? Então vamos lá, agora sim eu vou acelerar aqui o vídeo e vamos preencher toda essa cabeça aqui. Percebe o movimento que eu tô fazendo aqui, ó? Eu coloco e dou uma ondinha, uma voltinha assim, né? Dou uma inclinada com a minha tesoura para posicionar o enchimento lá no topo, preenchendo bem toda a lateral aqui, tá? Por enquanto eu ainda tô focando lá em cima. E mesmo depois sem o enchimento aqui, você vai ajustando o enchimento que já tá lá dentro para ele ficar no local certo, tá bom? E vai, continua preenchendo aí. Lembra de preencher bem aqui também o meio, tá? Conforme você for preenchendo, lembra aí também, ó, de ir ajustando, porque nem tudo é só socar enchimento, tá? Você tem que ir moldando aí com a sua mão para verificar se já tá bom ou não. Inclusive aqui, ó, você já pode ir fazendo buraco aqui, ó, no meio do enchimento com o seu dedo aqui, o dedo, qualquer dedo, tá? Você vai fazendo buraco aqui no meio do enchimento, porque aqui depois vai encaixar o pescoço interno aqui, ó. Tá vendo que a cabeça ainda tá toda torta? Falta enchimento em alguns pontos aqui. Então agora eu vou... Você já viu aí como que é o formato de colocar, né? Lembra de preencher aqui também, tá? Essa parte aqui embaixo, você pode preencher também assim com o dedo direto, tá? Pra você ir sentindo aqui onde ele tá indo, onde ele tá encaixando, ó. Vai colocando sempre pros lados, porque esse meio aqui, ó, nessa direção, a gente tem que deixar vazio pra entrar o pescoço. Então vai sentindo aí, ó. Coloca o dedo, viu que o dedo entrou, ó, totalmente aqui? Então aqui tá faltando o enchimento. Então vou colocando o enchimento aqui, tá? Coloca a pausa aí na aula, que eu já vou voltar aqui com a minha cabeça totalmente cheinha e ajustada aqui, tá? E você vai enchendo a sua aí também. Olha, agora que minha cabeça já tá bem preenchida aqui, e olha aí como eu falei, que essa cabeça ia ficar bem menor do que a primeira que eu fiz. Olha a diferença, gente, tem os mesmos pontos, mas esse fio aqui ficou mais fino, tá?
e aí a minha cabeça ficou menor, mas não tem problema, depois eu vou colocar ali no corpo dele e a gente vai ver se fica legal ou não, tá? Então, a sua aí também pode dar uma diferença sim, tá? De acordo com o fio que você tá usando e também ali com a tensão da sua mão, mas não tenta deixar essa peça maior socando o enchimento, porque senão vai abrir os pontos e vai ficar feio, tá? Aqui, ó, eu vou refazer mais um pouco o buraco aqui no meio do enchimento, e agora eu vou jogar esse pescoço interno pra dentro, fazendo desse jeito, ó. E agora o pescoço virou lá pra dentro. Vou refazer mais um pouco aqui o buraco no meio. Você vai entrando assim com o seu dedão. O dedão é melhor porque ele é mais forte, né? Pra você não se machucar aí. Depois você sentiu que já tá bem aberto, aqui, ó, você pode ir colocando o enchimento vindo aqui nessa parte, ó. Você coloca focado aqui nos ladinhos, tá? Ó, principalmente aqui na frente, pra esse queixo dele não ficar muito batido. Ó, com cuidadinho, você vai jogando o enchimento pra cá. Mas mantenha aí o buraco aqui dentro, tá? Sem enchimento, tá? Vazio aqui no meio. Pronto, o meu aqui já tá bom. Vou ajustar aqui, ó. E vamos colocar no corpo dele aqui pra ver como é que vai ficar. Você vai dar algumas giradinhas assim na hora de colocar, tá? E olha aí, como que ele ficou. Ficou até que não ficou tão desproporcional, né? Vamos ver se ele fica em pé. Olha, gente, o que eu falei, depois coloca a cabeça, dificilmente ele fica em pé. Ó, ficou um pouquinho, mas já tá caindo, né? Porque tem o peso ali da cabecinha dele. Deixa eu ver se eu consigo ajustar. Olha, ficou em pé. Mas vamos ver se ele vai ficar depois, né? Com o cabelo e o chapéu. Lembrando que o cabelo e o chapéu é só na aula de amanhã, tá? Nessa aula aqui agora, a gente ainda vai fazer as expressões do seu Pinóquio, tá? Eu gostei mais dessa cabeça, do jeito que ela ficou menor, do que da outra. Vamos fazer aqui agora as expressões do nosso Pinóquio. E a primeira coisa que eu gosto de fazer aqui é o afundamento dos olhos. Então, você vai pegar um fio aí, longo, tá? Um pouquinho longo, da cor aqui da pele do seu Pinóquio, tá? E vai colocar aí de preferência na sua agulha longa, tá? Tem que ser uma agulha maior aí, mais comprida, porque a gente vai atravessar aqui essa cabeça dele de trás pra frente. A forma que eu gosto de afundar os olhos é de trás, né? Como eu falei aqui, pra frente, pra ele ficar assim, tá? Que vai dar uma expressão mais bonita aqui nele. Paty, eu não gosto de afundar os olhos. Eu usei a travinha curva, ficou igual o seu aí, tá? Pra mim já tá bom assim. Fica ao seu critério, tá, boneca? Não precisa afundar nada se você não quiser. Mas assiste aqui porque é legal você aprender a fazer isso caso você precise fazer em outra peça. Eu vou colocar aqui na parte de trás da cabeça e eu quero sair com esse ponto, com essa linha aqui, depois eu vou entrar aqui, vou passar pra cá, eu vou entrar aqui e vou jogar lá pra trás de novo. Porém, lembra que a gente tem a trava aqui, né? A minha trava é grande, ela não vai me permitir passar direto pra cá. Eu preciso vir primeiro pra algum ponto aproximado daqui, depois eu venho pro ponto que eu quero, tá? Então, eu passo pra cá, saio em qualquer pontinho aqui, ó. Mas tem que sair bem no meio do ponto, ó. Tá vendo? Tô saindo bem no meio do ponto, não tô furando o ponto, não. Cuidado pra não pegar nenhuma alcinha aí desfiando o ponto, tá? Olha, agora eu entro aqui novamente, deixo um pouco de fio aqui atrás. E vou entrar aqui novamente, agora sim eu vou vir aqui pro ponto que eu queria usar, tá? Entra no mesmo pontinho e agora sim eu consigo passar pra esse ponto aqui. Que é 2 carreiras, vou pegar essas 2 carreiras aqui, mais centralizadas aqui do olho, tá? Agora eu passo pra cá. Aqui, se tiver aberto alguma coisinha, você ajusta. E agora eu vou passar 2 carreirinhas pra baixo, como eu falei, ó. Tô nessa, vou pular essa, vou vir pra cá. Bem na base do olhinho aqui, ó. Vou entrar aqui e vou sair aqui do outro lado, o mais rente possível do olhinho, tá? Puxo. E agora eu vou passar aqui pra esse pontinho aqui de cima também, o mais rente possível do olho. E agora eu consigo jogar lá pra trás, pro mesmo pontinho que eu comecei. Ele vai ficar desse jeito e agora a gente vai puxar, ó. Vou puxar o lado de cá primeiro, tá vendo? Já afundou. Agora eu puxo o outro lado e pode puxar os dois juntos também, tá? Eu gosto de puxar um lado, o outro, depois puxo os dois. Ó, segura a cabeça do seu Pinóquio assim e puxa. Aí você vai determinar aqui, ó, tirando esses enchimentos que saiu aqui um pouquinho, fiozinho de enchimento. Você vai determinar aqui se você quer bem afundada, olha, ou se você quer menos, tá? Aí você solta um pouco. Eu gosto de deixar ela bem afundada, porque mesmo depois que a gente amarra, ela vai ceder um pouco, ela vai vir um pouquinho pra frente, não vai ficar tão afundada assim, tá? E aí quando você for amarrar, amarra com cuidado pra esse fio não arrebentar, tá bom? Aperta, mas com cuidado, porque a gente tá usando um fio único aqui, cuidado pra ele não arrebentar. Ó, apertei, pode dar uns 3 nozinhos. Como aqui atrás você saiu no mesmo buraquinho, ele não vai enforcar o ponto, ó. Viu? Ele entrou. Mas mesmo se enforcasse aqui, não tem problema.
tá? Porque a gente vai colocar o cabelo aqui depois. Olha aí, afundamos já os olhinhos aqui do nosso Pinóquio e ele ficou com essa expressão mais bonitinha, né? Agora o que a gente vai fazer aqui? O restante do bordado aqui dos olhinhos dele, tá? E depois a gente vai para as orelhas e para o narizinho dele. O Pinóquio, esse que eu fiz, eu não coloquei boca, mas se você quiser bordar uma boquinha nele aí, também fique à vontade. Agora, então, com o seu fio branco, tá? Corta aí 2 pedaços do fio branco. Perdão, é um fio só, tá? Eu falei 2 fios, é porque quando a gente borda esse detalhe aqui, como você viu, né? Antes de fechar a cabeça, eu costumo usar 2 fios, como você viu, usando aqui pro azul. Mas agora pro branco, a gente vai fazer um bordado com uma linha só. Então, corta um fio branco aí. E eu vou começar aqui um pouquinho na lateral da cabeça, tá? Em qualquer pontinho. E vou sair o mais próximo possível dessa pontinha azul aqui, tá? Na parte de cima aqui, ó. Vou sair aqui nesse pontinho. Vou puxar, deixando a ponta lá atrás. E a gente vai fazer esse detalhe aqui, ó. Bordado aqui pro lado. Então, pra ele não ficar por cima do outro assim, você vai precisar dar uma levantadinha de leve aqui, ó. Nessa parte, tá? Pra encaixar aqui. Mas ainda não abaixa e não aperta tudo, tá bom? Agora você vai entrar bem rente aqui, ó. No mesmo pontinho, bem rente, no azul, na parte de baixo. E vai jogar pra esse lado aqui. Ó, passei. Agora eu vou achar lá o outro ladinho. Se for difícil de você chegar aqui, daqui pra cá, você faz daquele mesmo jeito, ó. Passa pra qualquer ponto aqui embaixo. Não puxa tudo isso aqui ainda, tá? Deixa assim. E agora aqui, eu vou entrar aqui e vou passar pra cá. Pro pontinho onde eu realmente quero sair, tá? Que é bem próximo aqui desse azul, ó. E aqui, se abrir alguma coisinha, você ajusta. Afasto também aqui o meu fio azul desse lado um pouquinho. Ó, passo o fio pra cá. E já já a gente vai finalizar aqui. O que que a gente vai fazer agora aqui, ó? Primeiro, você vai levantar, pra gente poder puxar aqui, tá? Você vai levantar aqui, ó, e vai puxar, e vai deixar bem rente, mas sem ficar por baixo, olha. Ele tem que ficar do lado. O fio branco, ele tem que ficar do lado do azul. E se por acaso ele entrar assim, ó, você com o auxílio da ponta da sua agulha, você joga o azul um pouquinho mais pra frente, tá? Pra ele ficar esse detalhe. De ladinho assim, tá bom? Que é pra parecer aqui que o olhinho dele é azul. Então esse detalhe azul, ele tem que ficar sobressaindo no branco. Então você ajusta aí, ó, tá? Pra ficar desse jeito, mas a gente ainda vai passar uma colinha aqui pra ele não ficar levantando, tá? Pra não ficar saindo assim. Agora que você ajustou aqui, ó, você puxa os dois, só um pouquinho, e a gente vai passar uma colinha aqui. Com muito cuidado, você vai pegar aí uma cola de uma ponta fina, que eu tô com a T6000, ou então, como eu falei, pega aí qualquer cola e pega assim a pontinha da sua agulha de tapeceiro, e aí você passa aqui, do mesmo jeito que eu vou passar direto aqui com essa ponta, tá? Vai passar bem pouquinho mesmo, ó, só uma gotinha de nada. Viu ali? Só uma gotinha de nada. E aí, com a bundinha aqui mesmo da sua agulha, ó, você encosta primeiro o fio azul. E agora o fio branco. Mas o fio branco ele tem que transpassar, tá? Ó. Então você pode dar mais uma puxada nele. E se não tiver mais cola, você pode colocar mais um pinguinho. Só um pinguinho. Tá? Que é só mesmo pra ele prender ali. Ó. Ele tem que transpassar. E agora você puxa aqui o fio pra ele assentar no lugar. Se precisar, ó, dá mais uma gotinha de cola aqui embaixo. Pra ele ficar no lugarzinho certo dele. Muito cuidadinho, bem pouquinha cola, que eu acho que eu acabei passando demais, olha. Eu vou puxar aqui esse fio pra ele ficar pra fora. Ó, agora que ele tá no lugar, eu seguro aqui com o meu dedo e dou uma puxadinha aqui de leve. E aqui agora ele vai ficar assim no lugar, tá vendo? Aí fica um detalhe, como se o olhinho dele aqui fosse azul. E aqui depois a gente vai colocar o cílio, vai ficar um design mais bonito, tá bom? E aí se precisar, ó, passa a unha aí, pro branquinho ficar mais pra trás e o azulzinho ficar um pouquinho mais evidente, tá? Aqui embaixo também, ó, se você achar que ele tá ficando muito pra baixo, você pode jogar aqui pra dentro com o auxílio aí da sua unha, ó. Se você não tiver unha, pede aí pra alguém da sua casa que tem um pouquinho mais de unha, e ele fica assim, ó, tá vendo? Um pouquinho mais pra dentro. Jogou muito pra dentro? Ajusta aí com a agulha, tá? Vai ajustando aí aos pouquinhos. Olha, quando a gente colocar o cílio aqui, ele vai ficar exatamente como esse aqui, olha. Tá? Vai cobrir ali a parte de cima. Então, é mais a parte de baixo mesmo, que você tem que tentar deixar assim, ó. Como se realmente estivesse saindo aqui do olhinho dele, tá? E aí, a mesma coisa você vai fazer aqui agora do outro lado, tá? Você parou aqui nessa parte, então agora você vai passar aqui pra cima. Coloca o seu fiozinho aqui na parte de cima, mais rente possível desse azul.
E vou jogar ali pra onde a gente começou, pra unir as pontinhas. Muita atenção pra sair no mesmo pontinho, tá? Ó, aí você vai puxar e vai repetir o mesmo processo aqui, ó. Deixar ele um pouquinho folgado. Por enquanto. É o fio maior aqui no meu caso, ó. Vou puxar, e aí eu vou puxar, afastar aqui, passar a colinha e vou fazer o mesmo processo aqui, sempre com muito cuidado, tá? Ó, uma gotinha de cola. Posiciono o fio azul primeiro. Um pouquinho que você segurar, ela já cola, viu? Cuidado para você não sujar esse olhinho de cola, porque se você sujar, ele fica desbotado, tá? Ele perde o brilho se você sujar de cola. Eu vou colocar o outro aqui, então eu vou passar mais um pouquinho de cola. E vou encostar aqui, ó. Pode usar o dedo assim também. Agora eu dou uma puxada aqui no fio, pra ele assentar no lugar. E se for demais, eu ajusto com a minha agulha. Viu? E aqui eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz ali, ó. Vou jogar aqui pra dentro. Pra ficar um acabamento mais bonito aqui embaixo, com a unha. Viu? E ficou desse jeito. Agora aqui é só você amarrar. Quando você amarrar aqui, você não puxa muito, porque senão você vai puxar esse detalhe aqui, tá? Aqui agora você não precisa puxar. Só mesmo amarrar, cortar e esconder o fiozinho lá pra dentro. Ele não vai sair porque a gente colocou colinha ali, ó. Tá vendo? Não puxei muito aqui. Esconde com cuidadinho a pontinha aí, tá? Se não quiser esconder também, aqui vai vir o cabelinho, como eu falei. E olha aí, é assim que vai ficar essa primeira parte do olhinho dele, tá? Como se ele tivesse um olho azul. Nath, não gosto assim, eu queria colocar ele já com o olho azul, aquele olhinho que já vem azul, pode colocar também, tá? Eu particularmente não gosto de usar olhinho colorido, prefiro usar o preto, e se a peça tivesse, se o personagem tiver um olho colorido, fazer dessa forma. Essa forma aqui, aliás, é o mesmo jeito que eu fiz o olhinho lá da Princesa Peach, da Turma do Mario, também das Super Poderosas, dentro do curso PNA. Vamos fazer agora o detalhe preto aqui, dos olhinhos dele, que é os cílios, né? Os cílios dele, e também as sobrancelhas. Você também vai começar um pouquinho aqui do lado, ó, tenta não pegar o mesmo buraco que você já colocou o outro aquela hora. Pega um outro buraquinho aqui, pode ser mais em cima ou pode ser mais embaixo aqui, vou colocar mais embaixo. E eu quero sair agora com esse pontinho, com esse fio, aqui, ó. Eu gosto de fazer o cílio dele assim, caído, de ladinho. Se você não quiser fazer mais pra cima, aí você vai sair com um pontinho aqui mais em cima, tá? Eu gosto de fazer o cílio dele assim, ó, caidinho assim, que ele fica com essa carinha assim, ó, de pidão. Tá vendo aqui, ó? O cílio dele desce até a linha da metade do olho dele, tá? Então aqui, ó, é a linha da metade do olho do meu Pinóquio. E eu dou um espacinho também, não coloco muito rente, não. Aí fica ao seu critério, tá, boneca? Você vai fazer aí do jeito que você preferir. Pode mudar também a expressão do seu Pinóquio, não tem problema nenhum. Aqui, eu vou passar. E aqui, ó, quando a gente vai jogar assim pra cima, se o seu estiver saindo, você também pode colocar assim, ó, com a unha um pouquinho pra dentro, pra não mostrar essa parte aqui, tá? Então, ó, saí aqui, num pontinho próximo, na direção do meio aqui, deixei o fio aqui atrás, e agora eu só vou passar aqui pra cima, tá? Ó, você pode colocar assim primeiro, pra ver em qual ponto você vai entrar. Se você quer entrar aqui, ó, deixar um detalhe mais pra cá, se você quer fazer o cílio dele um pouco mais pra cá, se você quer fazer mais assim, completo, se for alguma outra peça que você estiver fazendo, ó, quiser fazer um cílio completão assim, tá? Passando pro outro lado, fica ao seu critério aí, tá bom? Aqui o meu, ó, eu vou colocar aqui, e vou sair ali o mais próximo possível dessa mesma direção. Se precisar, eu ajusto. Vou puxar e vou ajustar ele aqui pra cima, enquanto eu puxo. Ó, eu falei, ó, tá vendo aqui, ó, o fio branco que tá mostrando? Eu não quero que ele mostre. Então, eu vou afundar aqui ele mais pra dentro do olhinho, tá? Com cuidadinho. E agora eu vou puxar aqui. Se ainda assim você estiver mostrando, você pode subir um pouquinho aqui, ó. Ou pode fazer mais uma camadinha aí de cílio, tá? Fica ao seu critério aí. O meu aqui eu vou subir, porque não gostei que ficou mostrando aqui e eu não tô conseguindo colocar pra dentro. Não tô conseguindo encaixar igual eu encaixei a parte de baixo. Então aqui, ó, eu vou deixar o olho dele menos caidinho desse Pinóquio aqui. Vai ficar bonito também, ó. Eu tinha colocado nesse e fui pra um pontinho de cima. Puxo, eu vou pro mesmo ponto aqui. Viu? Agora já cobriu, tá? Agora já cobriu aqui e ficou bom. Pra mim aqui ficou muito bom, ainda tá com cara de pidão, né? Agora aqui eu vou passar pro outro lado. Seguindo aqui a mesma direção, ó. Vou vir pra esse ponto aqui. E aqui pra cima eu já vou pra onde eu quero bordar as sobrancelhas, tá? Você pode, deve marcar aí
sempre com alfinetes. É que eu já tenho muito costume de fazer assim no olhômetro e eu até esqueço aqui de colocar o alfinete com vocês. Mas a sobrancelha dele começa 2 carreirinhas aqui, ó, acima de onde a gente tá fazendo aqui a sobrancelha. Então, 1, 2. É nessa carreira aqui e na direção aqui do olhinho, ó. Eu vou sair com ela aqui, ó. Nessa direção aqui onde eu coloquei essa agulha. Paty, não gostei da sobrancelha dele assim. Quero a sobrancelha dele menor ou maior. Pode fazer aí também, tá, boneca? Como eu falei, você pode mudar a expressão do seu pinóquio, não tem problema nenhum. Olha, e aí eu vou descer ela um pouquinho na diagonal, tá vendo? Não deixo ela reta. Vou descer um pouquinho, vou entrar aqui e vou passar pra cá, pra onde eu vou começar a outra sobrancelha. Eu vou vir nessa mesma direção e seguindo a mesma direção aqui do olho. Você aí pode colocar alfinetes antes de fazer essa etapa, tá? E aqui, ó, eu percebo que se eu sair aqui, ele vai ficar muito pra lá, ó. Se eu sair nesse ponto que a agulha já tá saindo aqui, ele vai ficar muito pra cá. E se eu sair nesse, ele vai ficar muito pra cá. Então, só nesse aqui, eu vou furar o ponto no meio. Que pra mim aqui ele vai ficar mais alinhado, não acha? Então, eu vou furar aqui esse pontinho no meio, não tem problema, tá? Eu ainda tô na mesma direção aqui. Eu tô furando, ó. Tô na mesma direção, só que eu furei o pontinho no meio. Pra ele não ficar nem tão pra lá, nem tão pra cá. Ó, a sobrancelhazinha dele. E aqui agora, eu desço nessa direção. Tem 3 pontos, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. A sobrancelha dele pega 3 pontos, tá? Então aqui também, ó. 1, 2, 3. Eu vou parar aqui e vou jogar lá pra trás, pra onde a gente começou pra amarrar esses pontinhos. E olha aí, que coisinha mais linda que já tá ficando, né? Vamos lá, amarra aí agora as suas pontinhas. Pronto, já fizemos aqui o bordado dos cílios e também das sobrancelhas aqui do nosso Pinóquio. Vamos agora partir para as orelhas dele. As orelhinhas dele você ainda vai ter que executar aí, tá? Mas é bem rapidinha. Pega aí o seu fio de pele, pega a sua agulha de crochê que você tá trabalhando, faz, opa, não é isso não, faz o anel mágico, tá? Faz aí o seu anel. E dentro desse anel você vai trabalhar 2 correntes, faz primeiro aí 2 correntinhas, e vai fazer 5 meio pontos altos aqui dentro, ó. 1, 2, 3, meio ponto alto, você dá a laçada, entra, puxa, depois dá a laçada de novo e passa pelas 3 alcinhas, tá? Esse é o meio ponto alto. Já fiz 4, vou fazer o 5º. Agora eu fecho esse anel e a orelhinha já tá pronta, ó. Vai ficar um meio círculo que é a orelhinha dele. Aqui agora eu faço uma correntinha pra dar o meu arremate e deixo aqui um pouquinho de fio pra gente poder costurar. Volta aí, ou só coloca pausa e faz a sua segunda orelhinha aqui desse mesmo jeitinho. Agora vamos fazer aqui a costura. Já tenho aqui as minhas 2 orelhinhas. Pega aí o fio mais longo que você cortou da sua orelhinha, o fio do arremate, coloca na sua agulha de tapeceiro, a curta mesmo. E aí, ó, eu gosto de colocar as orelhinhas, vou só colocar aqui pra marcar, tá? Pra não perder. Eu gosto de colocar as orelhinhas 2 dedos, tá? 2 dedinhos assim depois do cílio, tá vendo? Aqui tá meu cílio, 2 dedinhos depois. E sempre na direção aqui do olhinho, tá? Então eu começo aqui nessa direção. Verifico se tá muito pra lá, muito pra cá, tá bom? E aqui pra mim, ó, ela tá bom. Aqui ela tava muito pra lá, ó. 2 dedinhos, eu posiciono aí a minha agulha. E já tá na direção do começo, ó, porque ela vai ficar aqui assim. Você pode ver aí, ó, onde ela vai ficar. Você coloca assim pra analisar a altura da sua. Então você sabe que ela vai começar aqui. Como ela vai caminhar só por uns 3 pontinhos, mais ou menos, então ela vai terminar aqui. Então ela vai ficar bem na direção aqui do olhinho. Se quiser colocar um pouquinho mais pra baixo também, pode colocar, tá? Fica ao seu critério aí. Eu vou fazer a minha aqui mesmo, ó. Então nesse pontinho aqui, eu jogo pro ponto de baixo. Puxo. Agora eu seguro aqui, ó, a orelhinha dessa forma na parte de trás, assim, ó. E tô segurando o fiozinho lá atrás também pra ele não sair. Vou entrar agora no meio do anel aqui, ó. No meio da orelhinha. Um anelzinho mágico que a gente fez aqui. Eu furo e jogo a minha agulha pra lá. E puxo aqui. Quando você puxar, ela vai encostar. Olha, encostou aqui, tá? Agora, pode afastar um pouquinho, porque já já você vai puxar mais. Agora eu entro de novo nesse mesmo buraquinho, onde ela tá saindo da cabeça, e passo pro pontinho de baixo. E puxo. Agora eu vou pegar a última cabecinha do ponto da minha orelha, tá vendo? Essas 2 alcinhas aqui, ó. Que é a última cabecinha aqui do ponto, ó. Pegando as 2 alcinhas. Jogo pra lá. E agora eu não entro mais nesse mesmo ponto. Eu venho pro de baixo, tá? Antes a gente entrou no mesmo ponto que tava saindo da cabeça. Agora eu não prendo nesse. Venho pra esse de baixo e vou jogar lá pra trás, pra qualquer pontinho, tá? Qualquer pontinho lá atrás da cabeça. E vou puxar. Quando eu puxar, ela já vai assentar no lugar. E ela vai ficar assim, ó, redondinha, emborcadinha pra frente. Agora, essa outra pontinha aqui, a gente só vai fazer aquilo de sempre, né? Jogar aqui, colocar em qualquer pontinho aqui atrás, jogar pro mesmo buraquinho aqui pra gente amarrar e essa orelhinha não soltar.
Ai, Paty, eu costurei, mas tô achando que ela ficou muito pra cima. É só você puxar aqui, ó. Puxa e vai desfazendo assim a costura. E aí ajusta a sua aí mais pra baixo, se você quiser, tá bom? A minha aqui eu vou deixar assim mesmo, achei que ficou boa a altura dela. Então agora aqui eu vou amarrar e vou costurar a outra orelhinha. Mas a outra orelhinha, você vai começar de baixo pra cima. Peraí que eu vou te mostrar. Pra outra orelha, você também vai pegar o fio aí, né? Que você arrematou, que no caso meu é esse aqui. Acabei cortando curto, mas dá pra usar. Coloca aí na sua agulha de tapeceiro. E agora você vai virar a cabeça, vai começar de baixo pra cima. Por quê? Eu quero que essa orelhinha emborque, ó. Essa é a frente do trabalho. Eu quero que ela emborque pra frente, igual essa aqui. Se eu começar de cima pra baixo, ó. O fio, ele tá aqui, certo? A gente começou com esse fio aqui. Não é com o fio do anel mágico, é com esse fio da ponta. Se eu começar daqui pra cá, de cima pra baixo, desse lado, quando ela emborcar, ela vai emborcar pra trás, tá? Então, por isso, a gente começa de baixo. Nessa outra orelhinha aqui, que no caso dele, é a orelhinha direita dele, tá? Então, você vai colocar assim, ó, de cabeça pra baixo. Coloca aí em qualquer buraquinho só pra você marcar. E mede aí 2 dedos também de distância, ó. Pra mim, é esse um pouquinho mais pra cá. Mas antes de você ter certeza aqui da altura, aqui eu tô tendo a certeza da distância do olho. 2 dedos, tá vendo? Mas a altura, você vai seguir a altura dessa orelha agora pra não ficar torta, tá? Ó. Então, ó, ela tá vindo nessa direção aqui, ó. Dessa carreira aqui. Vamos ver se vai bater aqui, ó. Ó, bateu, tá vendo? Tá na mesma direção aqui, ó. Essa carreira, que é essa carreira, passando pra cá é essa carreira. Marca assim pela frente, porque se você marcar por trás, assim, ó, seguindo assim por trás, vai dar erro, porque a parte de trás aqui, né, a gente vai sempre subindo aquele degrauzinho quando a gente trabalha em espiral, tá? Então marca aí, seguindo, passando aqui por cima do olhinho na frente. Então aqui a minha já tá no lugar certo. Então se ela tá aqui no lugar certo, basta eu fazer o mesmo tipo de costura aqui, que eu fiz pra cá, só que agora vindo nessa direção, que vai bater certinho. Então, passo pro próximo ponto, puxo, entro dentro do anel mágico, jogo lá pra trás. Puxo um pouquinho, entro no mesmo pontinho que tá saindo aqui e passo pro de cima. Puxo. Agora eu pego a cabeça do pontinho, a cabecinha aqui, do finalzinho aqui da orelha, passo lá pra trás e aqui agora eu não venho nesse ponto, eu venho nesse e jogo lá pra trás pra qualquer pontinho e vou juntar a outra pontinha também. Ó, quando você puxa, ela já emborca pra frente e tá na mesma direção aqui, ó, tá vendo? Bem bonitinho aqui, na mesma direção. Agora eu vou juntar esse fio aqui e amarrar. Pronto, boneca, costuramos a orelhinha. O que tá faltando aqui agora é a parte mais importante, que é o nariz aqui do nosso Pinóquio. Então vamos lá. O nariz dele não é bordado, né, porque ele tem um nariz pontudinho ali, né, um nariz de mentiroso, mas esse aqui ele não mente, porque o nariz dele tá pequeno. Se a gente fizesse bem grandão, aí sim ele seria mentiroso. Então aqui agora, ó, vamos começar fazendo o anel mágico e vamos dentro desse anel mágico fazer 6 pontos baixos, tá? Do jeitinho tradicional aí que a gente já conhece. Fechei o meu anel e aqui agora eu vou fazer mais 2 carreiras, a carreira 2 e a carreira 3, mantendo esses 6 pontos. Então, vou apenas manter ponto sobre ponto e aí ele vai emborcando pra lá, tá? Ele vai vir pra cá, porque é pra ficar um narizinho pontudinho. E aí você vai trabalhando com paciência pra esse nariz ficar bem fininho, bem apertadinho, tá? Não vai enchimento aqui dentro desse nariz. Mas, se você quiser colocar alguma coisinha aí, pode colocar. No meu ali eu não coloquei, tá? Então, essa aqui é a minha carreira 2, ó. Já tô finalizando, ele já vai formando aqui uma pontinha, né? Essa pontinha aqui é basicamente a mesma que a gente fez lá pro dedãozinho dele, só que aqui pro nariz a gente vai crescer mais um pouquinho. Então, essa foi a 6 pontos baixos dentro do anel mágico. E agora, carreira 2, carreira 3, mantendo esses 6 pontos aqui. Vou fazer a minha terceira carreira e já volto. Pronto, já fiz aqui, ó, terceira carreira. Eu sei que é um pouquinho complicado quando a gente trabalha em pontos, né, tão apertadinhos assim, mas é só você fazer com paciência, tá, boneca? Agora, a última carreira a gente vai abrir um pouquinho, tá? Pra esse nariz ficar assim, com um caimento melhor aqui, ó, no rostinho dele, tá? Pra gente costurar com um pouquinho mais de facilidade. E pra ficar maior também. A gente vai abrir fazendo 2 pontos baixos e um aumento. E aí a gente vai ficar com 8 pontos, tá? Ó, 2 vezes. 2 pontos baixos. Ó, é só você trabalhar com calma. Um aumento. Viu? De novo. Ó, quando você coloca com muita pressa, você pode acabar desfiando o fio. Principalmente esse que é amigurumi soft, tá? Então vai com calma. 2 pontos baixos e um aumento. E aí no último aqui, ó, eu vou fazer um ponto baixíssimo para dar o meu arremate e já ficar no jeito aqui da gente costurar. Ó, fiz um ponto baixíssimo, no primeiro ponto, na verdade, da carreira, né?
pode deixar um fiozinho aí, tá? Pra você fazer a costura agora. Como eu falei, eu não coloquei enchimento ali no meu. Se você quiser colocar um pouquinho de enchimento aqui, pode colocar. Mas é pro nariz dele ficar assim fininho, então eu não vi necessidade de colocar enchimento aqui. Ah, Paty, tô achando muito pequeno o nariz desse Pinóquio, eu quero o meu maior, ó. Pra mim aqui ele ficou bom esse tamanho, ó. Tá? Tem o mesmo tamanho aí. Se você quiser mais compridinho, pode fazer mais uma carreirinha aí, tá? Aí ou você faz mais uma carreira aqui após essa, ou aqui, depois que a gente fez a 2 e a 3, você pode fazer a 4, ainda mantendo 6 pontos, e depois a 5 você faz com esse pouquinho de aumento aqui, tá bom? Ou faz mais uma carreira aqui mesmo, depois dessa aqui, não tem problema. Coloca o seu fio aí na agulha, e vamos posicionar aqui esse narizinho. O que você pode fazer aqui para esse narizinho ficar bem alinhado? Pode usar um alfinete comprido assim, ó, e furar bem no meio aqui do nariz dele, ó. Coloca aqui bem no meio, e coloca aqui no nariz dele. A parte de cima, no rostinho dele, né? A parte de cima do nariz, ela tem que bater bem na base aqui, ó, dessa carreira, que tá o olhinho aqui, ó. Não é aqui, eu coloquei o alfinete aqui, porque a base de cima vai bater ali, ó. Tá? Por isso eu coloquei aqui. Ó, a parte de cima do nariz tem que ser costurado nessa direção. Então, você pode colocar esse alfinete e pode colocar mais um alfinete pequenininho aqui, só pra você não perder, tá? Principalmente a parte de cima, ó. Vou colocar aqui, pra eu saber que eu tenho que costurar nessa direção aqui, tá? E aí você vai centralizar aí, tá, boneca? Mais pra cá, mais pra lá, tá bom? O meu aqui, ele tá centralizado, era o alfinete que tava meio torto. E aí você vai começar a sua costurinha. Uma costurinha rápida e descomplicada, ó. Com o fio aqui, que tá saindo do nariz, você vai primeiro entrar na cabeça. E aí você vai pegar o ponto aqui, ó, que mais estiver próximo de onde já tá a direção aqui do seu fio. Então, no meu aqui, ó, no caso do meu aqui, o ponto que mais tá próximo é esse aqui. E eu quero fazer essa curvinha. Então, eu vou entrar nesse ponto e vou jogar já pra esse ponto um pouquinho em cima, tá? Aqui é pra parte de cima. Vou jogar pra cá e vou puxar, tá? Agora, eu pego outro pontinho do nariz, próximo pontinho aqui do nariz, ele só tem 8 pontinhos aqui pra gente costurar, então vai ser bem rapidinho, tá? Ó, pego aqui o outro pontinho do nariz, o próximo, tá? Que é esse. Vou entrar no mesmo buraquinho que ele tá saindo ali, ó, da cabeça, e vou passar pra esse aqui, ó, de cima, tá? Então, ó, entrei aqui, opa, e passei pro de cima, tá vendo? E aí, puxa, tá? Conforme for chegando aqui na direção, você já sabe onde é, você pode tirar esse alfinete. Esse aqui, por enquanto, ainda deixa, que ele tá segurando ali. Aqui agora, ó, pego a outra alcinha, e eu tô pegando as duas alcinhas, tá? As duas alcinhas da cabeça do ponto. Entro ali, ó, onde o fio tá saindo do rostinho dele, da cabeça, e passo pro pontinho de cima. E já é nessa direção aqui, que é o meu limite da parte de cima, tá? Lembra? Eu falei que a gente vai costurar nessa direção aqui do olhinho. Então, agora aqui eu só vou costurar pros lados e depois eu desço. Pego o próximo pontinho, entro no mesmo ponto que eu tô saindo, e passo pro pontinho da frente. Puxo. Continuo. Pego o próximo pontinho, entro no mesmo pontinho que eu tô saindo ali, ó. No caso esse, e passo pro pontinho da frente. Puxo. Vai ajustando aí. Aqui agora, se você quiser, você já pode até tirar. Ele não vai mais mexer, porque você já costurou grande parte aqui. Ó, aqui você pode fazer assim pra você visualizar melhor, não tem problema, tá? Ó, dobra o narizinho dele de lado, você vai conseguir visualizar melhor aqui o ponto que você vai pegar do nariz. E aí depois você solta pra ver, ó. Volta ele pro lugar assim pra ver onde que você vai entrar. Agora eu vou pegar aqui, olha, eu tenho aqui 2 pontos de distância aqui e aqui, ó, tem 3. Então, na verdade, eu vou mais um pouquinho aqui pro lado. Vou vir pra esse pontinho aqui. Se tiver errado, você corrige aí depois, tá? Você desfaz. Ó, mas aqui pra mim tá certinho. Tá vendo? Eu tenho 2 pontos de distância aqui. E agora, aqui eu tenho 2 também. Pego aqui o próximo pontinho, entro aqui e agora eu vou passar pra esse pontinho de baixo aqui, ó. Que agora eu quero descer. Puxo e vou ajustando aqui meu narizinho no lugar. Ó, amasso de novo, pego o próximo ponto, entro no buraquinho que eu tava saindo ali e passo pro de baixo. Puxo. Agora aqui o último pontinho, ó, eu vou pegar a alcinha aqui do nariz, vou entrar aqui, mas agora eu vou jogar aqui pra baixo, pra qualquer pontinho aqui embaixo. E vou puxar e ele vai assentar aqui no lugar. E tá pronto já a costurinha aí do nariz do Pinóquio. O narizinho bem alinhado, tá? Bem retinho, bem certinho e fininho. Olha que bonitinho. Aqui agora, lembra que a gente fez lá na aula da perninha? Quando a gente só tem uma ponta assim, ó, você, pra ele ficar preso aqui, você refaz o desenho de um pontinho. Ó, vou fazer aqui pra cima e vou jogar aqui pro outro lado.
Não puxa, tá? Só pra refazer o desenho. E dessa forma ele fica preso aqui, tá bom? Não puxa, senão você vai enforcar aqui. Só mesmo pra ele ficar preso. E aqui você corta. E finalizamos o narizinho dele também. Como eu falei, esse Pinóquio eu não quis fazer a boquinha nele, aí fica ao seu critério se você quiser fazer uma boquinha bordada aqui. A minha sugestão é que você borde com um fio fininho, do mesmo jeito que a gente fez lá a sobrancelha da Cleo, bem fininho lá na aula de aquecimento. Você separa aí um fiozinho preto dos 4 fios aqui, ó, que formam o amigurumi soft, você separa um no preto e faz aqui o bordadozinho da sua boca, tá? Eu preferi deixar o meu assim, sem, eu acho mais bonitinho. Achei que ele ficou com um olhar mais de pidão, ele assim, sem. Mas o que tá faltando aqui agora é um blushzinho, eu vou passar e você vai ver a diferença que dá quando a gente dá uma corzinha aqui pro nosso amigurumi. Pode usar qualquer outra coisa aí também que você gosta de usar, giz, pastel seco, tá bom? Eu gosto de passar um blushzinho aqui mesmo. Então eu gosto de pegar aqui, ó, um pincelzinho com cuidado, tá? Sem sujar demais. E vai dando batidinhas aí, fazendo a bochechinha dele. Ó, você vai ver que vai dar um destaque aqui. Eu gosto de passar aqui, nas bochechinhas. E gosto de passar aqui também, ó, no meio da testinha dele e também no narizinho. No caso aqui no narigão, né? Mas fica a seu critério aí, tá, boneca? Você passa aí onde você achar melhor. Fica muito charmoso, né? Antes de ensinar a cabeça articulada, eu vou ensinar logo essa parte aqui, que é mais fácil de mostrar sem a cabeça estar costurada, tá, boneca? Então vamos aprender a fazer a alcinha aqui do shortinho dele, como eu falei no início dessa aula. Pega aí o fio vermelho, mesmo fio vermelho que você tá usando aí desde o início pro shortinho dele, tá? Segura dessa forma e vamos começar aqui na parte de trás. Tá vendo aqui onde tem essa quebra? De onde a gente finalizou o vermelho e começou a trabalhar com o amarelo? Nessa alcinha aqui, ó, você vai prender esse fio com um ponto, né? Com uma correntinha. Aqui já fez a primeira correntinha. E você vai subir total de 25 correntinhas, contando com essa aqui, tá? Sobe aí, ó, segura assim e vai fazendo, ó. Quando você fizer as primeiras, você já pode soltar o corpo do boneco, tá? Apoia aí em algum lugar e vai fazendo aqui as outras correntinhas com calma, ok? Vamos lá, eu vou subir aqui um total de 25 correntinhas, você sobe a sua aí também. Fiz aqui as minhas 25 correntinhas, eu vou voltar com 24 pontos baixos. Mas você aí, antes de voltar, ó, a gente vai usar assim, ó, atravessado um X nas costas, tá? Fazendo um X nas costas. Então, antes de você voltar com ponto baixo, verifica se a sua alcinha vai vir até a direção aqui, ó, do shortinho dele, tá? Porque pode ser que o seu ponto seja muito apertado ou muito folgado, e aí vai ficar muito maior, tá bom? Ele tem que vir, ó, aqui. Aqui no meu, ó, ele, na verdade, ele tem que passar um pouquinho. Aqui no meu, ele tá ficando, passando um pouquinho, tá vendo, ó? Que é pra ficar a pontinha ali. Esse fio aqui, que é o amigurumi soft, ele tem uma certa elasticidade, ó. Então, mesmo que não fique 100%, depois eu posso dar uma puxadinha que ele vai vir um pouquinho mais pra frente, tá? Então, você verifica aí se tá dando aqui mais ou menos nessa direção. Não pode ficar muito curto, senão você vai ter que puxar muito. E também não pode ficar muito longo, senão vai ficar estranho uma parte muito longa ali na frente. Aqui fiz meus 25 e vou voltar na minha segunda corrente a partir da agulha, fazendo ponto baixo até chegar de volta aqui na base das correntinhas, tá? Vamos lá, coloca a pausa aí e volta fazendo ponto baixo. Pronto, ó, voltei e fiz aqui todinho aqui de ponto baixo, certo? Aqui agora eu vou prender de volta no short, ó, nesse ponto aqui com ponto baixíssimo. Com calma, tá? Com paciência. Prendo aqui com ponto baixíssimo e vou caminhar mais 2 pontos baixíssimos. Prendi com um, vou fazer mais um. Opa! Aqui é um pouquinho difícil porque eu tô fazendo gravando, tá? É só você caminhar aqui, ó. Apoia aí e faz 2. 2 pontos baixíssimos. Total de 3 aqui com o que a gente prendeu, né? Agora você vai subir novamente aqui 25 correntinhas. Ó. Segura a sua peça assim e vai fazendo aí 25 correntinhas e volta de novo com 24 pontos baixos. Pronto. Agora eu terminei, vou prender de volta aqui com ponto baixíssimo e a gente praticamente aqui já finalizou essa alça, tá? Corta aqui o fio, deixa um pouquinho longo, só pra gente conseguir unir essas pontinhas aqui e amarrar. Você vai pegar essas 2 pontas, cada uma, né? Uma de cada vez, colocar na agulha de tapeceiro e vai jogar aqui pra dentro, só pra passar aqui pra trás pra você amarrar, tá? Daquele jeitinho que a gente já tá acostumado. Agora você vai colocar, né? Como eu falei aqui, ó, atravessado, tá? Então, essa pontinha, opa, virei tudo aqui. Essa ponta que tá desse lado, essa alça que tá desse lado, você vai trazer ela pra cá, tá? E essa alça que tá desse lado, você vai trazer ela pra cá. Pode dar uma esticadinha, tá? Se ela passar, pra ela passar um pouquinho aqui. Mas se não passar também, você pode colar bem em cima, assim. O que acontece aqui nessa minha aqui, ó? Ela passou, tá? E aqui ficaria legal se eu tivesse colocado, que se eu não me engano o Pinóquio tem, ó, vou colocar a imagem aqui. Ele tem aqui um botãozinho. Eu estou sem botão, tá? Aí por isso eu não coloquei nenhum botãozinho aqui. Se você tiver algum botãozinho pequeno, amarelinho,
fica legal de você colocar aqui. Ou então você pode fazer um bordadozinho aqui. Mas também não fica feio se você deixar assim sem. Eu preferi deixar assim. E aí você vai passar, né, como eu falei, esse pra cá, por cima aqui do ombrinho, e vai colar aqui. E esse pra cá, e vai colar aqui também, tá? Não precisa passar cola nele inteiro, tá? Eu vou colocar o alfinetinho aqui pra você ver, ó. Não precisa passar cola nele inteiro aqui, não. É só mesmo na pontinha aqui, ó, tá? Ah, Paty, eu não quero passar cola. Pode costurar? Pode sim, tá bom? Aqui não tem problema se ele ficar entrando assim, ó, dentro do ombrinho, porque aqui depois vai vir o colete lá na nossa aula ao vivo, tá, boneca? Então é só deixar desse jeitinho aí que o seu Pinóquio já está quase prontinho, né? Tá? Como eu falei, passa a colinha aqui, ó, na ponta, com cuidado, de preferência cola quente que seca mais rápido, tá? Minha sugestão aqui. Mas se quiser passar outra cola também não tem problema. Coloca o alfinetinho aí pra deixar secar e passa a colinha aqui. Aqui depois ainda vai vir a gravatinha, né? Na aula de amanhã, junto com o chapéu. E aqui agora a gente vai aprender a fazer a cabeça, a costura da cabeça articulada. Calma, boneca, desculpa te interromper, mas antes da gente continuar a nossa aula, eu tenho um recado muito importante pra você. Eu tenho certeza que se você chegou até aqui, é porque você gosta de aprender, gosta de se desafiar e ama ver suas peças ganhando vida. Então imagina ter acesso ao meu curso completo dos personagens nostálgicos em amigurumi, o PNA. Lá eu te ensino a fazer mais de 20 personagens com técnicas que realmente fazem diferença no seu resultado. O PNA é para você que já tem noção dos pontos básicos, mas quer melhorar, evoluir, ganhar mais segurança e até mais velocidade. E também é para você que já faz amigurumi há algum tempo, mas quer subir o seu nível, fazer peças mais valorizadas, mais profissionais e que chamem a atenção do seu cliente. Dentro do PNA você vai aprender a turma do Mario, as meninas super poderosas, os Flintstones, a turma do Snoopy, a Emília e agora também o Pinóquio. E deixa eu abrir meu coração aqui com você. Eu sei que muitas de vocês hoje ainda não têm renda com o amigurumi. Na pesquisa que eu fiz, mais de 57% disseram que não ganham nada com o amigurumi e cerca de 18% ganham menos de R$ 500 por mês. E eu entendo, viu? Antes de começar a levar o amigurumi a sério, eu também achava interessante, achava bonito, mas não via como algo que pudesse realmente mudar a minha vida. E foi justamente quando eu estava nesse ponto, sem renda, sem saber se dava certo, sem saber por onde ir, que eu percebi que o que faltava não era talento, era um caminho. E é isso que o PNA te entrega. O PNA é exatamente para quem quer transformar o amigurumi numa renda real, mas não sabe por onde começar ou como evoluir. Você não precisa já ganhar dinheiro para entrar. Você entra justamente para aprender a fazer peças mais valorizadas, mais rápidas, que realmente vendem. Para ter confiança, para ter qualidade e para ter uma base forte para crescer. O PNA não é somente para quem já vive do amigurumi. Ele é também para quem quer começar do jeito certo e fazer disso uma fonte de renda. Esse curso abre portas, eu te garanto. É muita técnica aplicada de forma simples, do jeitinho que você tem visto eu ensinando aqui. E o PNA não é só sobre crochetar, tá? Lá dentro eu também te ajudo a fazer o seu ateliê crescer com aula de fotografia, aula de análise de perfil para você arrumar o seu Instagram, planilha de precificação, aula de vendas e muito mais. Porque não adianta só fazer um amigurumi lindo. Você precisa saber mostrar, vender e valorizar o seu trabalho. E segunda-feira eu vou liberar os bônus especiais dessa nova turma, que estão simplesmente incríveis. Eu preparei tudo com muito carinho pensando em você. Agora sim, bora voltar pro nosso Pinóquio. Eu vou te mostrar a costura da cabeça articulada. Um detalhe que deixa a peça super charmosa e com um movimento muito fofo. Para a costura da cabeça articulada, você vai precisar do fio longo, tá? Fio longo e duplo, aqui na cor de pele, tá bom? Na cor de pele aqui do seu Pinóquio. E essa costura, gente, é vida. Você nunca mais vai fazer costura de cabeça torta, tá bom? Porque ela já encaixa ali certinho no meio. Como eu falei, esse meu pescoço acabou ficando um pouquinho grosso aqui, mas eu vou dar um jeitinho aqui e vai dar certo, tá? O método aqui é o mesmo, só confia aí. Coloquei aqui, ó, as duas pontas do meu fio na agulha longa, tá? E é um fio duplo, né? Ficou então aqui um fio duplo, porque a gente vai precisar puxar muito para não arrebentar, tá bom? Para ficar bem fixo aí. Começa aí pegando a cabeça do seu Pinóquio e entra aqui na parte de cima em qualquer pontinho. Não precisa ser no miolinho, tá? Eu não gosto de entrar no miolinho. Tenho receio desse miolinho aqui abrir. Mas também pode entrar, não tem problema, porque aqui vai o cabelo. Eu vou colocar nesse pontinho aqui, ó. E vou sair lá no meio. Cuidado para você não pegar nenhum alcinho aqui, ó, do pescoço interno, para sair no meio do enchimento, tá? Passa. Se tiver dificuldade em passar, pega aí um alicate para ajudar a passar, a puxar a agulha, tá? Cuidado para não se machucar. Deixa aqui uma sobra. Pega agora o corpo e
você vai ver até onde você quer encaixar a sua cabeça, tá? Se você quiser ele com o pescoço mais pra cima, você vai colocar aqui mais ou menos nessa direção, tá? Eu quero o pescoço dele mais pra baixo, eu vou colocar aqui, ó, pulando duas carreiras assim no tom de pele, ó. Tem uma aqui, tem outra aqui, bem nessa aqui. Cuidado quando for atravessar aqui, porque a gente tem um arame aqui no meio, tá? Atravessa assim, ó, de um lado pro outro. Eu dei uma volta aqui pra poder passar pelo arame, mas tá de um lado pro outro. Passa, puxa um pouco, e agora a gente vai jogar lá pro topo da cabeça de novo. Entra aqui, ó, no mesmo buraco, sem pegar ponto da cabeça, só o enchimento, tá? E vai sair lá em cima no mesmo buraquinho. Tem que sair no mesmo buraquinho pra você não enforcar esse ponto aqui da cabeça, tá? Deixa eu puxar um pouco mais esse fio. Ó, com cuidado. Ó, sair no mesmo buraquinho ali. E aí você puxa. Agora já pode tirar a agulha. E aqui agora, ó, você vai puxar um pouco aqui os dois fios, encaixando o pescoço, mas antes de encaixar, ó, se você só puxar assim, ele não vai entrar, tá? Você tem que girar. Então eu vou girar algumas vezes pro lado de cá e pro lado de cá, girando o corpo, tá? E ao mesmo tempo aqui, eu puxo. Ó, gira pra lá, ó, girei 3 vezes, e agora giro pra cá. Gira empurrando, tá? E ao mesmo tempo aqui, puxa, viu? Assentou aqui a cabeça dele. Aí você vai ajustar. Olha, eu gostei, ficou legal o tamanho dessa cabeça aqui pra esse Pinóquio, viu? Eu gostei. Então, ó, pra mim aqui eu já puxei bastante, já tá na direção boa aqui. E agora eu vou amarrar essas pontas aqui, ó. Amarra bem apertado aqui na parte de cima. Ó, pode apertar bem. E ele vai enforcar só o enchimento lá embaixo, tá? Lá dentro. Ó, pode dar uns 3 nós. E corta aqui pra esconder. Agora você puxa assim, ó. E ele vai ficar escondido lá dentro. Mas também, como eu falei, se ficar aqui não tem problema, que vai vir o cabelo e o chapéu. E olha aí, que costura rápida, né? Já tinha feito uma costura rápida desse jeito? Dentro do PNA, nós temos vários formatos de cabeça que dá pra você costurar dessa forma aqui, ou então cabeças que não necessitam de costura, que já é feito de forma completa aqui, dos pés até o topo. Vamos ver? A costura aqui, por exemplo, da cabeça da nossa Pedrita é feita da mesma forma, e aí a cabeça dela gira completamente e fica super segura, tá, gente? Não sai aqui essa costura fazendo desse jeito que eu acabei de mostrar. E é uma peça muito gostosa essa Pedrita, né? Super dá certo aqui pra fazer um bebezinho. E diferente aqui da mãezinha dela, né? A Vilma, a cabeça dela não gira, não mexe, porque o corpinho dela é feito de forma contínua, porque justamente ela tem esse pescoço mais grossinho, né? A gente fez ela aqui com o pescoço mais grossinho, semelhante ali ao do marido dela, né? Do Fred. Então, o corpinho dela é feito direto aqui, ó, do bumbumzinho até lá na cabeça, e aí a cabeça dela não mexe, mas não tira nadinha o charme dessa peça, né? Dessa mesma forma é feito aqui a cabeça do Yoshi, que apesar dele ter costuras, né, aqui e no focinho, e também nessa parte de trás, são costuras descomplicadas, como você viu ali no Pinóquio, no narizinho do Pinóquio, mas o corpinho dele aqui, ó, aqui do topinho da cabeça até o popozinho dele aqui embaixo, é feito de forma contínua, ó, não tem nenhuma costura, por isso fica assim bem alinhada, bem certinha aqui a cabeça dele no corpo. E o restante aqui, todos os outros locais onde tem costura, como eu falei, é uma costura descomplicada, e aqui é a costura articulada, assim como você viu lá na aula de ontem dos bracinhos do Pinóquio. Olha que coisa mais linda que é esse Yoshi aqui, né? E chegamos ao fim da nossa terceira aula da oficina, boneca. Eu espero muito que você tenha curtido bastante aí, esteja, né, curtindo bastante aí a produção do seu Pinóquio. Na aula de amanhã, a gente vai continuar aqui dando as características do topo da cabeça dele aqui, como eu falei, o cabelo, o chapéu e também a gravata. E o coletezinho a gente fica de se encontrar no dia 1º, ao vivo, aqui no YouTube, tá? A partir das 20 horas. Pronto, boneca, agora finalizamos essa terceira aula maravilhosa. Obrigada pelo carinho e pelo seu comprometimento até aqui. Isso faz toda a diferença, tá? Amanhã tem a nossa aula 4, onde eu vou te ensinar a fazer o cabelo e o chapéu do Pinóquio. E não esquece, dia 1º de dezembro tem a nossa aula 5 ao vivo, onde eu vou fazer com você o colete. Não esqueça de divulgar muito as fotinhos do seu Pinóquio para gerar suas primeiras encomendas e divulgue também o seu processo de produção. Assim você gera desejo em quem te acompanha e pode terminar essa oficina com o seu Pinóquio já vendido. E marca o nosso Instagram, @ateliê3bonecas, porque eu quero ver tudo. Obrigada pela companhia, boneca. Eu te vejo amanhã. Fique com Deus.